I was walking out one evening late, the moon was rising high, headed for the riverside, around us fuss and fight. The patrolman, he walked by, asked me where I'm going, said if the sun set on me there, I'd never make it home. He said, don't go downtown tonight, there's trouble. Outra história é que no século XIX, praticamente toda a borracha exportada para o mundo saía da Amazônia. Com isso, o Brasil tinha um monopólio da borracha mundial. Claro que outros países, com interesse de quebrar esse monopólio, acabaram tirando sementes do Brasil. Foi aí que mais de 70 mil sementes foram retiradas da Amazônia e enviadas para a Inglaterra, que acabou fazendo um cultivo experimental na Malásia. Esse cultivo acabou dando certo e a Inglaterra finalmente conseguiu quebrar o monopólio da borracha brasileira. Nessa mesma época, Henry Ford produzia mais de 1.200 veículos por dia. Ou seja, ele era um grande consumidor de borracha para produzir os pneus para os carros que ele fabricava. Só que com a quebra do monopólio brasileiro, a Inglaterra manteve os preços da borracha em alta. E aí surgiu a ideia em Henry Ford de abrir uma cidade-empresa aqui no Brasil. E o local escolhido, obviamente, não poderia ser outro senão o local da onde saíram essas sementes. E foi assim que um empresário do ramo cafeeiro de São Paulo, um rico empresário, acabou negociando 1 milhão de hectares de terra no Vale do Rio Tapajós, né, já inserido aqui na floresta amazônica, e ele conseguiu essas terras de graça. Só que ele vendeu por $125 mil na época para Henry Ford. E sendo assim, Henry Ford começou o projeto da primeira cidade-empresa do mundo. E com isso vieram junto os desafios. Eles desmataram aproximadamente 10% dessa área que eles adquiriram e começaram a enviar muitos profissionais direto dos Estados Unidos para cá, a fim de montar as fábricas, de montar a vila operária, de montar também uma vila que foi apelidada depois de Vila Americana. E eles também montaram toda uma estrutura, gente, aqui. O hospital foi considerado por um bom tempo o melhor hospital do Brasil. Tinha centro odontológico, eram feitas cirurgias plásticas, vinham pessoas de quase todo o Brasil para fazer cirurgias plásticas aqui, neste fim de mundo, acreditem. Foram 2 escolas fundadas, essas escolas eram consideradas de um padrão americano. E assim, eles começaram as plantações dos seringais nessas áreas desmatadas. Só que nesse período também eles retiraram bastante madeira daqui. Essa madeira, a intenção era pagar os custos da implantação dessa cidade. Mas por não conhecerem a região, eles começaram a se deparar com os primeiros problemas. Um deles é que quando a seringueira ela é nativa, ela está muito menos propícia a pragas. Mas quando ela é plantada, ela é florestada, ela fica bastante sensível a um tipo de fungo que praticamente dizima os seringais. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Já começaram a ter esse fungo, começaram a ter uma série de problemas. Logo em seguida, eles começaram a ter problemas com os funcionários. Como não existiam pessoas suficientes aqui na região, vieram pessoas de várias outras regiões atraídas pelos bons salários que eles pagavam, pela promessa de casa, de fartura. Só que eles queriam implantar na cabeça e na cultura desse povo uma filosofia americana. E esse povo estava acostumado a viver da pesca e da caça e, quando muito, plantar mandioca para consumo e fazer a sua própria farinha. Era um estilo de vida muito mais simples, sem muito contato com aquelas inovações da cidade. A maioria deles sequer sabia o que era um automóvel. E aí começaram alguns conflitos, né? E uma dessas revoltas ficou conhecida como a Revolta das Panelas. Sim,
Como eles queriam implantar o sistema americano, até mesmo na alimentação, as pessoas não se acostumavam e aqui tudo era deles. O restaurante, as escolas, os hospitais, e assim as pessoas que trabalhavam, elas se obrigavam a consumir exatamente aquilo que eles mandavam. Essas pessoas não felizes com a alimentação que era servida acabaram se revoltando, alguns gerentes tiveram que fugir para o meio da mata, e foi uma briga meio feia que houve aqui. Um outro problema que eles encontraram é que essa região aqui, que era conhecida como Vale do Tapajós, dificultava bastante a navegação ou por grandes navios ou grandes balsas. E eles tinham uma certa dificuldade em alguns meses do ano de fazer a retirada tanto da madeira quanto das bolas de borracha, que eram bolas enormes que eles faziam para mandar para os Estados Unidos e para países da Europa. E com todas essas dificuldades, a serraria que eles tinham aqui acabou ficando obsoleta também. E ela era conhecida como a maior serraria da América Latina. Em pouquíssimo tempo, ela passou a servir apenas para cortar as madeiras para fazer as casas na vila. Com todos esses problemas que eles encontraram aqui, eles acabaram sentindo a necessidade de procurar uma outra área mais adequada ao que eles precisavam produzir. E assim, eles acabaram comprando uma outra grande área que veio a se chamar depois de Belterra, que nós já temos um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem depois. Na cidade de Belterra foi um pouco diferente a história, mas mesmo assim, logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial e o surgimento da borracha sintética. Com tantos problemas, a Ford ficou 18 anos no Brasil. E após esses 18 anos e um prejuízo que, segundo conta a história, e algumas controvérsias sobre esse valor, mas de um modo geral conto que eles perderam aproximadamente 100 milhões de dólares. E no final dessa derrocada, o governo brasileiro acabou retomando essas terras, assumindo os hospitais, assumindo o que eles deixaram aqui, exceto as fábricas, obviamente. Todos os estrangeiros acabaram voltando para os Estados Unidos ou para os seus países de origem. E esse retorno deles para os Estados Unidos aconteceu ali por volta de 1945. Hoje ainda existe alguma coisa aqui dos barracões onde era a fábrica, existe ainda alguma coisa referente à escola e o hospital. Com os anos e a depredação das próprias pessoas que foram retirando telhas e foram retirando as coisas de dentro, acabou caindo completamente e já não existe mais nada. A cidade tem apenas um centro de atendimento de saúde pequeno aí para atender a população local. Ao contrário do que as pessoas falam, a cidade não é fantasma. Os barracões estão sim abandonados, tudo que pertencia à Henry Ford ou à fábrica da Ford realmente está abandonado. A caixa d'água que existe na cidade, que foi trazida dos Estados Unidos e montada aqui, ainda existe, está muito bem conservada e ainda serve para abastecer a cidade. Todo o resto que pertencia à Ford foi realmente sendo deteriorado com o tempo ou com essa própria depredação das pessoas. Mas a cidade em si ainda vive e tenta se manter e está crescendo aos pouquinhos, está evoluindo. Aqui nós encontramos supermercados, encontramos panificadoras, escola, pousadas, existem alguns passeios, inclusive de barco. O turismo aqui é muito fraco, mas fica aí a nossa dica para vocês, porque isso aqui é a história do nosso Brasil e eu espero que a gente tenha conseguido contar um pouquinho dessa história e passar um pouquinho do que é essa cidade aqui para vocês. Se um dia vocês tiverem oportunidade, venham aqui conhecer, vale a pena a gente conhecer um pouquinho do Brasil que ninguém conhece. And bound to take your life. If you mind to ramble, I'll tell you how I do. Keep your money in your pocket, then the razor in your shoe.
Stepping silent through the creek, the hounds to lose my scent. I went up a tree and I watched them turn, wondering where I went. I take a rest, I hold my breath, I let it simmer down. I climb too high and my wandering eye spied the lights of town. He said, don't go downtown tonight, there's trouble on the rise. The bad men in the shadows, oh, they're bound to take your life. But if you mind to ramble still, I tell you how to do. Keep your money in your pocket, boy, and the razor in your shoe.